eletricidade, ela me comove. É a luz da invenção do homem, com corpo, com nome. Estudando eletricidade, nós sabemos que a tecnologia avançada presente nos dias de hoje se deve ao fato do grande desenvolvimento dos estudos dos circuitos elétricos. Por isso, é muito importante entender o que é, como ele funciona na prática e quais são os elementos que compõem um circuito elétrico. Um circuito elétrico, então, nada mais é do que o conjunto de vários elementos que possuem funções diferentes a fim de se obter a finalidade desejada. Para que se estabeleça a corrente elétrica, é necessário a existência de um circuito através do qual essas cargas possam se movimentar. Um circuito elétrico corresponde à ligação dos vários componentes de um sistema elétrico. Nós temos, então, como classificação os circuitos elétricos de duas maneiras: circuitos elétricos de corrente contínua e os circuitos elétricos de uma corrente alternada. Os circuitos elétricos de uma corrente contínua possuem fontes de tensão e correntes contínuas, que não variam no decorrer do tempo. Nós temos como exemplos de circuitos de corrente contínua o uso de pilhas, baterias, geradores. Nos circuitos de corrente alternada, nós temos aí as fontes de tensão e correntes alternadas, que variam no decorrer do tempo. São as nossas redes de instalações elétricas nas nossas residências. Atualmente, todas as residências, rede de eletricidade atuais, elas estão envolvidas num circuito de corrente alternada. Vamos ver agora as partes de um circuito elétrico. Um circuito elétrico ele é formado por resistores, capacitores, geradores, indutores e receptores. Vamos ver um pouquinho o que são os resistores. Os resistores de um circuito é basicamente o que transforma a energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule e assim limita a corrente elétrica em circuito. São dispositivos usados principalmente para o aquecimento. Então, no chuveiro elétrico nós temos os resistores, na sanduicheira nós temos os resistores, na chapinha nós temos os resistores. Quando esses resistores queimam, aí danifica o eletroeletrônico ou eletrodoméstico, no caso seu eletroeletrônico. Já os capacitores são denominados de condensadores. Possuem a função de armazenar cargas elétricas e assim gerar energia eletrostáticas. Os condensadores nós conhecemos também, pode ser o no-break, né? Vai fazer o papel aí de fazer a voltagem específica de 220 ou 110. Nós temos também os capacitores, como eu já mencionei, e os geradores. Os geradores são aqueles responsáveis por transformar diversos tipos de energia em energia elétrica. Alguns tipos de energia transformada pelo gerador são a energia térmica, a mecânica e a energia química. E os geradores quebram muito os nossos galhos na falta
de uma eletricidade, de uma corrente elétrica em si. Depois nós temos também os indutores. Os indutores é uma espécie de dispositivo elétrico que contém como função principal de armazenar energia elétrica na forma de campo magnético. Normalmente ele é construído com uma bobina feita de um fio condutor, geralmente o fio cobre. Então, com os indutores usa-se muito os materiais que conduz a corrente elétrica. E por fim, nós temos os receptores, que são dispositivos que se valem da energia fornecida pelo gerador em um circuito para transformá-la em outras formas de energia, tais como energia cinética, energia luminosa, sonora. Exemplos, nós temos os eletrodomésticos em geral, com exceção dos aquecedores, são bons exemplos de receptores. Nós temos aí vários exemplos de receptores nas nossas residências. Nós temos a geladeira, o liquidificador, chuveiro, televisão, ferro elétrico. Todos esses são receptores, porque recebem energia.